Paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o Diácono Lucas, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Ceará, sob a dirigência do pastor Rodrigo Matos. É motivo de muita alegria compartilhar uma porção das Escrituras com vocês. O capítulo que iremos analisar é o 6 do Evangelho de Lucas. O capítulo 6 desse Evangelho inicia nos apresentando que em um dia de sábado, Jesus e os seus discípulos passavam pela seara, e os discípulos estavam com fome, por isso começaram a arrancar espigas, a esfregá-las e a comê-las. Porém, alguns fariseus começaram a indagar por que eles faziam o que não era lícito fazer no sábado. Percebam que os fariseus não estavam condenando por eles pegarem as espigas da seara, pois a lei permitia que viajantes arrancassem com suas mãos as espigas, conforme está registrado em Deuteronômio capítulo 23 e o versículo de número 25. Eles estavam condenando os discípulos por trabalharem no sábado. Jesus responde os fariseus citando um episódio presente em 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 6, em que Davi, quando fugia de Saul, vai até o sacerdote Aimeleque. Davi, tendo fome, pede que lhe fosse dado pão. Não tendo nenhum outro, o sacerdote o entrega o pão da proposição, mesmo sabendo que esse pão só era permitido aos sacerdotes comerem. Davi come o pão e o entrega também aos que estavam com ele. Queridos, a atitude de Davi era tecnicamente uma quebra da lei, mas diante da necessidade dele e do grupo que estava com ele, ninguém os condenava. Jesus mostra para os fariseus que os discípulos estavam na mesma situação que Davi. Estavam diante de uma grande necessidade e por isso eles não poderiam ser condenados também. Jesus encerra esse episódio falando que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Sendo o Senhor do sábado, os discípulos de Jesus poderiam ir adiante da lei, diante da necessidade deles, da mesma forma que Davi e o seu grupo. Marcos acrescenta que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em um outro sábado, Jesus estava ensinando em uma sinagoga, e havia ali um homem com a mão direita ressequida. Diferente dos versículos anteriores, o versículo 7 nos mostra que os escribas e fariseus estavam observando se no sábado Jesus iria curar aquele homem. Lucas nos mostra que Jesus conhecia os pensamentos deles. Ele não nos diz ou não se preocupa em dizer como ele sabia dos pensamentos. Provavelmente uma forma dele ressaltar a divindade de Cristo. E por isso Jesus chama aquele homem para o meio da multidão, talvez para que ele pudesse ficar visível a todos. Então Jesus pergunta para a multidão: no sábado, é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar ou matar a vida? Jesus desafia os escribas e fariseus com essa pergunta. É lógico que no sábado deveria ser praticado o bem, que deveria salvar vidas. O sábado deveria ser um momento de santificação, de repouso, de separação para estar com Deus. Porém, os fariseus não entenderam que a maior demonstração de santificação, de comunhão com Deus e de espiritualidade é praticar o bem, ajudar os necessitados. Então, no sábado, os discípulos poderiam arrancar as espigas para comer. Deveria ser tratados os doentes. Jesus curou aquele homem. A verdadeira demonstração de santidade e de comunhão na vida de um cristão é quando ele passa a amar os outros. Precisamos aprender mais a cuidar e amar aqueles que estão próximos de nós. Jesus era conhecido por andar com os pecadores, por curar os doentes, alimentar os famintos. Os fariseus e escribas não queriam que Jesus curasse aquele homem no sábado, mas no sábado eles estavam procurando um meio de acusar Jesus. Dos versículos de número 12 até o de número 16, Jesus chama os seus 12 discípulos para estar com ele. Dos versículos de número 20 ao 26, nós vemos as bênçãos e os ais.
Jesus ensina algo totalmente fora dos padrões do mundo. Ele chama bem-aventurado os pobres, os que têm fome e os que choram. A chave para entender o que Jesus está nos ensinando aqui está no versículo de número 24, quando ele diz: Ai dos ricos, porque já têm a consolação deles. Quando passamos necessidades, nós aprendemos a depender de Deus, a confiar nele. Aprendemos que Ele é quem supre as nossas necessidades. Quando temos fome, aprendemos a clamar a Deus pelo pão de cada dia. Entretanto, nós não podemos imaginar que Jesus está condenando os ricos. Não. Ele condena aqueles que vivem para a riqueza, que gastam cada momento do seu dia buscando adquirir mais riquezas, e eles até conseguem, mas a riqueza que eles adquirem é a consolação deles. Aqueles que estão fartos, que têm tudo o que almejam, que não passam necessidades, muitas vezes se esquecem de depender de Deus, se esquecem de agradecer a Deus e são levados a confiar neles mesmos. Ai dos que agora riem, porque eles chorarão e se lamentarão. Esse mundo pode até ser agradável aos olhos, pode gerar um prazer momentâneo, mas não podemos nos esquecer que existe vida após a morte. Jesus está nos ensinando nestes versículos que muito mais importante do que as riquezas deste mundo é a vida por vir. Todo sofrimento neste mundo irá passar quando nos encontrarmos com nosso Criador nas mansões celestiais. Nos versículos de número 27 ao 36, Jesus nos ensina sobre o amor, sobre amar os nossos inimigos. O amor que Jesus descreve é o amor incondicional. Não o amor que o mundo nos apresenta, o de amar quem nos ama, quem nos faz bem, mas o de amar aquele que não nos dará nada em troca, o de amar o nosso inimigo, aquele que nos faz mal. Jesus nos ensina a orar por eles, a desejar o bem a quem nos quer o mal. Pense nisso, desejar o bem a quem te quer mal. Ele ilustra isso dizendo: a quem te bater em uma face, então apresente a outra a ele. A ação natural que temos quando alguém bate em nossa face é a de revidar. Porém, Jesus nos ensina o contrário, a não revidarmos, a não pagarmos o mal com o mal. Jesus nos ensina a amar até mesmo aquele que nos mostra o ódio. No versículo de número 31, ele nos diz: o que quereis que os homens vos façam, então façam da mesma maneira. Queridos, se tratássemos os outros da mesma forma que queríamos ser tratados, muitos conflitos nem sequer aconteceriam. O problema é que se alguém pisa no meu calo, então eu piso no dele também. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar, a fazer o bem, e a consequência disso nós vemos no versículo 35. Sermos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Não há nada melhor do que sermos filhos de Deus. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de amor. Precisamos aprender a amar. Nos versículos 37 ao 42, Jesus ensina a não julgarmos os outros para não sermos julgados. Temos uma leve tendência a olharmos para os defeitos dos outros e os condenar, mas nos esquecemos de olhar para as nossas falhas. Jesus ensina a não condenarmos os outros. O julgamento de um cristão deve ter o objetivo de ajudar o próximo e não de condená-lo, pois com a medida que julgarmos alguém, Deus também nos julgará. Se quando vemos as falhas de alguém, somos rápidos para apontar, agimos sem misericórdia, como podemos esperar que diante dos nossos pecados, Deus seja misericordioso? Jesus nos ensina que antes de desejarmos consertar nossos irmãos, precisamos nos consertar. Precisamos primeiro tirar o nosso pecado. Como eu posso condenar meu irmão por uma coisa simples, tendo um imenso pecado diante de mim? Cada árvore produz o fruto certo. Não se colhe os frutos de uma árvore em outra. Cada árvore produz o fruto dela. Jesus nos diz que de uma árvore boa se colhem bons frutos.
Da mesma forma, de uma árvore má se colhe maus frutos. Assim também um homem de bom coração produzirá o bem. Precisamos ter um bom coração, porque o que tem abundância em nosso coração, a nossa boca irá falar. Tudo o que nós fazemos alimenta o nosso coração, o que vemos, o que pensamos e o que fazemos. Nos versículos finais deste capítulo, Jesus indaga: de que adianta chamá-lo de Senhor e não fazer o que ele diz? Não adianta se dizer discípulo de Cristo e não lhe obedecer. Jesus compara as pessoas que ouvem as palavras dele e as pratica com alguém que edifica uma casa sobre uma rocha, que mesmo com muita dificuldade cava os alicerces bem fundo, mas que depois de construída a casa veio uma inundação. Mas como a casa está alicerçada na rocha, ela não se abala. Entretanto, os que ouvem e não praticam é como um homem que edificou uma casa na areia, sem alicerces, e depois de construída a casa vem uma inundação, e a casa cai. Não basta ouvir os ensinamentos de Jesus, é preciso praticá-los, vivê-los. Os ensinamentos de Jesus podem até ser difíceis, pois exigem mudanças em nossas vidas. Exige que venhamos renunciar aos desejos da nossa carne, renunciarmos o pecado, e por isso Jesus compara o cavar o alicerce em uma rocha, algo que exige muita força, mas que produz grandes recompensas, pois a casa fica firme. O nosso alicerce é Jesus. Apenas quando estamos alicerçados nele é que estaremos firmes. Poderemos resistir aos dias maus, e no grande dia, quando Cristo vier buscar sua igreja, ele buscará aqueles que ouviram e viveram o que a palavra dele ensina. Que vocês possam meditar nessas palavras, guardar em seus corações e vivê-las.